Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, com mais dicas, né? Sisu tá chegando aí, ProUni tá chegando aí, e hoje nós vamos falar sobre o edital do ProUni, que saiu essa semana, e a gente vai comentar um pouquinho de algumas características desse edital e mostrar que aquela portaria que o governo baixou, disponibilizando também vagas para quem é estudante de escola privada, que tenha, né, a renda abaixo de 1,5 ou abaixo de 3, não entrou nesse edital. Só vai entrar no edital no segundo semestre. Mas é importante a gente olhar isso aí e observar quais são as regras do ProUni. E aí a gente vai falar muita coisa, erros para você não perder a sua vaga no ProUni e muitas coisas importantes que tem, né, que a gente divulga sempre aqui no canal. Nessa semana, vamos colocar dados de vários cursos, notas de corte, como é que foram as classificações, reclassificações em algumas universidades. Nós já colocamos aqui medicina, fizemos completo. Vamos colocar mais alguns dados importantes. Se você está preocupado com a sua nota, depois vem dar uma olhada aqui num vídeo, 5 vídeos, uma série de vídeos que nós colocamos com as notas de todas as áreas de conhecimento, como é que foi, quantas pessoas tiraram tantas notas. A gente já colocou isso tudo aqui também em relação ao ano passado. Então, super importante para vocês, muita coisa legal aqui. E aí aproveita, né, para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente, porque o nosso trabalho é sempre de muita seriedade para ajudar você a ter todos os dados importantes para conseguir escolher de forma adequada a sua universidade, o seu curso e a sua possibilidade de aprovação, que isso é fundamental para a gente. A gente vai estar aqui sempre do seu lado, ajudando tudo. Então vamos lá, tá aqui, já estou mostrando o edital para vocês, como foi liberado esse edital, se eu não me engano, no dia 18. A gente leu o edital com muita calma, para poder colocar tudo que é importante para vocês. Então, primeira coisa, inscrição 22 de fevereiro a 25, tá? No horário de Brasília. Sempre é importante vocês levarem em consideração isso, hein, galera? O pessoal que mora, tem outro fuso horário, nós sabemos muito bem que aqui no Brasil nós temos 4 fuso horários, então é importante a gente levar em consideração. Então, somente poderá se inscrever no processo seletivo do ProUni, referente ao primeiro semestre de 2022, o candidato que tenha participado da edição de 2021 do Enem e que cumulativamente, tenha obtido nota superior a 450 pontos na média das 5 provas, galera. Então, galera, agora, ProUni agora, como eu tinha comentado até anteriormente, o pessoal de 2020 só teve uma possibilidade. Então, 2021 somente aqui, ó. Somente, isso é muito importante, poderá se inscrever no processo seletivo do ProUni, referente ao primeiro semestre, que tenha participado da edição 2021. Então, isso já é também um aspecto que vai favorecer muito o pessoal de 2021. Infelizmente, porque eu já falei para vocês, o pessoal de 2020 só teve um ProUni. Na verdade, o ProUni que teve no meio do ano pós-Sisu, e a gente acompanhou muito aqui, foi um ProUni de vagas remanescentes. Então eram vagas muito de educação à distância, então eram poucas vagas. Porque o ProUni do ano passado aconteceu em janeiro. Então, assim, o pessoal de 2020 foi prejudicado. E assim, às vezes muita gente fala, mas não tem problema, caramba, Roberto, você quer isso? Galera, é muito ruim quando você faz um vestibular e você não tem todas as oportunidades. 2019, por exemplo, se deu muito bem, teve 3 ProUnis, tá? Então, atenção para essas regras, tá? E aí, vamos lá, o candidato para se inscrever, né, deve seguir pelo menos uma das condições. Então, aqui a gente tem as condições, e aí, aquilo que eu já tinha comentado no início do vídeo, tenha cursado o ensino médio completo em rede pública, tenha cursado o ensino médio completo na rede privada na condição de bolsista integral, tá? Ou médio parcial, né? Tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada, com condição de bolsista integral, seja deficiente. Então, a galera do PCD, vocês têm plena possibilidade de utilizar o ProUni. E professor da rede pública de ensino. Então, esses são os requisitos básicos. Você tem que ter um deles.
E aí tem uma questão muito importante que a gente comentou aqui. O governo tinha baixado uma portaria que liberava também de escolas privadas, né, não precisava ser bolsista, que poderia também se candidatar ao ProUni. Então foi um questionamento, a gente colocou aqui, galera, eu sei que tem muita gente que faz um sacrifício do caramba para pagar a escola privada e não tem condições de pagar a universidade. E aí o governo colocou essa questão. Entretanto, né, para seguir esse modelo, eu tenho que ter, olha lá, uma renda que não exceda 1,5, né, salário mínimo por pessoa, né, renda bruta familiar, per capita, tá colocando aqui, tá vendo? Então como é que é isso, Roberto? Como é que você explica isso? Por exemplo, eu tenho 4 pessoas na minha casa, como eu sempre falo. Morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo. Na época, meu pai era aposentado e minha mãe era do lar. Era cabeleireira, mas fazia, né, bicos, né? Não tinha um salão, não tinha nada disso. Na minha casa, quanto meu pai deveria ganhar junto com a minha mãe para que eu pudesse ter a bolsa do ProUni? 6 salários mínimos. Hoje, aproximadamente 7 mil reais aproximadamente, né? Aproximadamente 6 mil e alguma coisa, 7 mil reais. Meu pai ganhava isso? Não, meu pai não ganhava isso. Até hoje ele não ganha, aposentado, tem a pensão da minha mãe que faleceu, e ele não ganha isso. Então, eu teria condições de fazer o ProUni na bolsa integral. Na bolsa integral, que é essa aí que a gente falou. Você tem que somar, tem que ter 1,5 por cada pessoa. Tá bom? Tanto quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para a UFRJ, eu ganhava bolsa alimentação na UFRJ por causa da minha renda. Tá? E para quem é parcial, certo? São 3 salários mínimos. Aí o nível vai lá em cima. Se você tem 4 pessoas na sua casa, é mais ou menos 12 mil reais, a mais do que isso, né? 12 mil reais. Então, assim, fica muito mais fácil você ter uma bolsa, inclusive, parcial. Claro, como eu falei, tem todo um processo, toda a documentação que a gente vai colocar aqui. Da mesma forma, galera de cota, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho vai ser o seguinte: vamos ajudar vocês a escolher uma faculdade, vamos ajudar vocês a escolher o curso, vamos falar quais são os cursos, quais são as notas, vamos fazer as lives, etc. Acabou o Enem, acabou lá o dia 18, acabou o SISU. Beleza. Dia 19 e dia 20, que é aquele período onde você vai ficar esperando, né, porque dia 22 tá saindo a nota. E vocês sabem que isso aqui você vai precisar para fazer o ProUni, você vai ter que falar assim, olha, não consegui a minha vaga no SISU. Então a gente vai colocar aqui antes, para o pessoal que é cota e tal, qual é a documentação que você vai precisar para a matrícula do SISU. Ponto. Nas universidades. Vamos colocar alguns pontos de universidades importantes, como é que eu vou comprovar renda, tudo isso. Segundo fator, quando nós chegarmos no ProUni, nós vamos também mostrar a documentação que você vai precisar no ProUni. Então você vai escolher a sua faculdade, vai escolher o seu curso e vai depois ter que separar essa documentação. Porque você precisa comprovar que a sua família ganha isso aí para você conseguir ou a bolsa integral ou a bolsa parcial. Mas isso a gente vai falar minuciosamente para vocês aqui e a gente vai marcar aqui os pontos que são fundamentais para vocês. Então, assim, fiquem tranquilos, porque em vez de a gente ficar colocando baboseiras, a gente vai colocar os elementos que são fundamentais, tá? Por quê? Porque, por exemplo, às vezes eu preciso, vou dar um exemplo básico. Para você comprovar renda de cotista, que também é um e-mail, por exemplo, para L1 ou para L2, você precisa ter, teu pai precisa ter 3 meses de contra-cheques anteriores. Então você vai pegar o contra-cheque, por exemplo, de dezembro, janeiro e fevereiro. Ele já recebeu o contra-cheque de fevereiro, tá? Porque já é dia 20 e tal, então ele já recebeu. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, ele vai pegar os 3 contra-cheques para mandar. Então ele vai ter que comprovar conta de luz, tem tudo isso, todo esse processo para que você, que eu digo o seguinte, onde você mora, se você tem aluguel, ou outros elementos. A gente vai falar tudo isso, a gente responde isso aqui até no Instagram, depois a gente vai abrir uma via muito fácil para que vocês possam conversar com a gente. A gente, olha, não é assim, olha, faz isso. Ano passado a gente conseguiu ajudar muita gente mesmo, muita gente que tinha grandes dificuldades. Assim, eu tenho muitos amigos hoje, porque a gente faz amigos quando a gente ajuda as pessoas, de pessoas que moravam no interior
de determinados estados e falou assim: Roberto, eu estou vindo aqui para a cidade para conseguir falar com você porque eu não tenho internet e tal. Então a gente assim, fazia tudo, as pessoas mandavam algumas coisas e a gente ajeitava: olha, faz isso, faz aquilo. Meu pai não tem contra-cheque, mas ele tem isso. A minha mãe recebe Bolsa Família. Então são todos os aspectos que a gente tem que levar em consideração, não só para o cotista do SISU, mas para cá também, tá bom? Então a gente vai ajudar vocês em tudo isso. Isso que é importante. Então, o candidato, continuando, né? Ele vai ter que ter o cadastro único, isso aí você já tem que ter para o SISU também, e tem que acompanhar as chamadas. Isso é o mais importante, isso aqui, ó, das chamadas, tá? Um outro aspecto importante. Divulgação de resultados. Então você tem a primeira chamada dia 2 de março, tá? E a segunda chamada dia 21 de março. Levando em consideração o seguinte, esse é um aspecto que eu digo que é muito importante. Por quê? Porque eu já falei isso para vocês e sempre digo, sempre coloco aqui no canal uma série de coisas que eu acho que vale a pena a gente pensar. Primeiro, vagas remanescentes. As universidades às vezes não fazem 10 chamadas, mas pegam as vagas e abrem outro vestibular. Somente com a nota do Enem. Você só precisa lá se inscrever com a nota do Enem. Mas, Roberto, é assim. Acontece. Inclusive para medicina. Porque as pessoas acham que não, mas também tem para medicina. Segundo, depois que você sai a chamada regular, que vai ser no dia 22, as pessoas acham que acabou ali. Então eles vão escolher lá, eu já falei que todo o trâmite a gente vai explicar isso aqui novamente, depois de um outro vídeo. Você escolheu lá a primeira opção, então. Não foi chamado. Não foi chamado agora, não foi chamado depois, e deixou isso de lado. Aí o cara se inscreveu no ProUni. Não foi chamado na primeira chamada. Galera, existem outras chamadas. Tem gente que é chamada e não vai para a faculdade. Tanto que eu falei aqui, eu mostrei aqui. Se eu não me engano, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, Unipampa, Ouro Preto e outras universidades, em 2000, UFO, por exemplo, coloquei aqui nos vídeos, vou dar uma olhada nos vídeos anteriores, que as pessoas, eu tive 11 reclassificações para medicina, 11. Por quê? Chama o cara não vem, chama o outro, não vem, chama o outro, não vem. Então assim, acontece isso. Então isso é muito importante. E aí, é claro, documentação, tem todo o processo, e aí você tem assim, toda a entrega de documentação pertinente à instituição de ensino, está aqui, a primeira e segunda chamada. Isso é importantíssimo, tá? Aí vamos passado, né? Tudo é exclusivamente do candidato, etc. Levando em consideração todo o processo, todo esse cenário de documentação, etc. Tudo isso. E tem a lista de espera. Aqui, ó, coloquei aqui embaixo, vou colocar a lista de espera. A lista de espera tá aqui, ó. Abril. Roberto, meu Deus do céu. Abril somente. Abril eu tô pensando já no pré-vestibular. Galera, isso é uma dica. Tem gente que vai seguir, tem gente que não vai seguir. Isso é só uma dica. Às vezes, eu, por exemplo, se eu fosse estudante e não conseguir minha vaga no SISU, e no ProUni também eu não consegui a minha vaga, de repente estava muito concorrido, minha nota não foi tão boa assim, eu faria o Enem novamente, me inscreveria no Enem novamente, quer dizer, me inscreveria no Enem. Aí faria o ProUni, faria o SISU do segundo semestre, tentaria o ProUni novamente. Se eu não conseguisse nada, eu ia fazer o Enem novamente. Por quê? Porque eu tenho eu sempre digo isso, vocês vão ver isso quando eu falar sobre o SISU. Você tem lista, você tem caminhos, opções que você possa ter. Se você ficar uma opção só, se você não é chamado, tem muita gente que desaba nisso. Caramba, não passei. Caramba, podia ter feito o ProUni, podia ter feito o Enem novamente, podia ter feito... É isso, faça tudo de novo. Faça tudo novamente, porque no segundo semestre tem de novo, não tanto o SISU quanto o ProUni, e depois você pode fazer o Enem. Vocês viram, eu coloquei lá em cima do vídeo, lá no início. Só pode fazer o ProUni quem é de 2021, quem fez a prova de 2021. Entendeu? Então, esse processo é muito importante. Galera, praticamente é isso. Por quê? Porque depois as disposições gerais, aquela questão toda de normas do candidato, etc. O processo, como eu sempre falo para vocês, é um processo que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, que a gente vai estar aqui para ajudar você. Esse é o principal fator, né? A gente vai estar aqui para ajudar. Caiu aqui a mesinha. Aí eu tava... O processo, galera, para ajudar vocês, assim, a gente fica muito preocupado com tudo isso. Principalmente por quê? Porque essas datas, elas são
muitas vezes, a universidade em si, quando sai nota, às vezes demora a sair. Mas essas datas de ProUni, etc., elas são bem rigorosas em determinados pontos. E aí, se você perdeu essa data, não tem como você voltar lá e falar assim, perdi a data. Não tem como. Mas a gente vai estar aqui ajudando você. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê lá o joinha pra gente dar essa moral aí. Porque essa semana tem muita coisa legal, muita coisa importante para vocês. Estamos chegando o dia da divulgação das notas, vamos falar um pouquinho aqui de pontuação, tudo isso. E depois, é claro, falar tudo sobre o SISU, nossas lives, etc. Muita coisa interessante mesmo. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.